Olá pessoal, bem-vindos a essa videoaula resumo dentro de medicina intensiva, UTI, e agora a gente vai falar sobre intoxicação exógena. Então não deixem de ver depois no vídeo longo e no livro uma explicação detalhada sobre esse tema. E atenção, hein? Esse é um tema que está caindo muito nas provas. Então tem duas aulas de intoxicação exógena e vão ter 2 vídeos resumo. Essa é de aspectos gerais e depois algumas de intoxicação específicas. Então vamos lá nos aspectos gerais. Bom, algumas vezes você consegue ter informação do paciente ou da família de qual foi a substância que intoxicou aquele doente. Outras vezes, o paciente chega inconsciente e a família não sabe referir o que ele tomou. E aí você vai ter que se apoiar nas chamadas síndromes tóxicas, que é o que a gente traz como tema dessa explicação, além das condutas gerais. Bom, síndrome adrenérgica. Então essas são as medicações que, se ingeridas, levam à síndrome adrenérgica. Atenção especial, a cocaína e a anfetamina. Claro que, como é uma síndrome adrenérgica, vai dar manifestações do sistema nervoso simpático, né? Então, taquicardia, ansiedade, hipertensão, dor precordial, podendo chegar até a infarto ou acidente vascular encefálico, rabdomiólise, convulsão, pupilas midriáticas, como está mostrando aqui nessa foto, né? E aquela era a síndrome adrenérgica. Uma clinicamente parecida com a adrenérgica é a anticolinérgica. Porque lembra, acetilcolina, sistema nervoso autônomo parasimpático. Anticolinérgica, ela inibe a ação da acetilcolina. Então o quadro clínico vai parecer o da adrenérgica. Nós temos que a acetilcolina atua em 2 tipos de receptores principais, muscarínicos e nicotínicos, né? E o que vai acontecer é que estas são as drogas associadas a uma ação de bloqueio da acetilcolina naqueles receptores. Então, quando vocês pegarem uma questão de um paciente que chegou com intoxicação exógena, tentativa de suicídio por antidepressivo, é uma síndrome anticolinérgica. E esse exemplo que eu dei é um dos mais frequentes em prova. Então, qual o quadro clínico? Semelhante à da intoxicação adrenérgica, de hiperatividade adrenérgica. A pupila também midriática, agitação, taquicardia, estimulação do sistema nervoso central, né? Diminuição de ruído intestinal e, casos mais graves, hipertermia, convulsão, da mesma forma, ok? No outro espectro, você vai ter a síndrome colinérgica. Agora, eu vou ter uma droga que vai aumentar a disponibilidade da acetilcolina nos receptores muscarínicos e nicotínicos. O que cai na prova? Quem que dá mais essas intoxicações? Síndrome colinérgica. Os venenos, tá legal? E tem os venenos disponibilizados para as residências, que dão uma síndrome tóxica mais reversível, e tem aqueles venenos industriais em que a síndrome tóxica pode ficar permanente, né? E claro, são os casos mais graves. Então, agora eu vou me preocupar muito, porque eu vou lidar com alguns agentes, os organofosforados são os que dão alterações mais permanentes, né? Carbamatos menos permanentes, mas lembra, veneno de rato, todas as questões que aparecerem intoxicação exógena com intoxicação por veneno, lembrar da síndrome colinérgica. Então, a acetilcolina vai atuar nos receptores muscarínicos e nicotínicos. A atuação dos receptores nicotínicos é mais fugaz. A dos muscarínicos é mais prolongada. E quais são o quadro clínico, as manifestações clínicas? A acetilcolina nos receptores muscarínicos lembra sempre do que está aqui destacado: hipersalivação e broncorreia. É assim que vai aparecer na questão para vocês. E, inclusive, a atropina, que é a medicação utilizada para tratar, quem vai ser o monitor de quanto você vai dar de atropina é a salivação e a broncorreia, em especial a broncorreia ausculta pulmonar, tá legal? Então, lembrar da intoxicação por muscarínicos. Se predominarem os efeitos dos receptores nicotínicos, aí fica até difícil de diferenciar da anticolinérgica. Ficou confuso, né? Porque o nicotínico acaba dando hipertensão, taquicardia, excitação do sistema nervoso central. Mas o que acaba mais caindo é do muscarínico, broncorreia, porque é
o que dá mais manifestação dos venenos que estão disponíveis nas residências das pessoas. Então, na prática clínica, é esse que mais cai também. A pessoa pega um veneno, ela até tem manifestações nicotínicas, mas é fugaz. Predominam as muscarínicas, você detecta pela broncorreia e faz o tratamento, ok? Hipoatividade. Algumas substâncias, né? Em geral, mais importante, álcool e derivado, benzodiazepínico e ópio. Ópio, tá? Substâncias que diminuem a nossa atividade. Então, dá bradipneia, rebaixam o nível de consciência, podem dar aspiração, perigosíssimo, podem levar até coma e morte. Cuidado com a pupila. A pupila dá a dica de qual foi a substância de hipoatividade. Exemplo, todas as substâncias que a gente viu, álcool, benzodiazepínico, dão todo aquele quadro de hipoatividade, mas a pupila não está miótica, puntiforme. A intoxicação por ópio dá as pupilas mióticas, pupila bem pequenininha. E aí é uma pista de que você vai poder usar a naloxone para reversão, ok? Bom, síndromes de acidose metabólica. Olha só, recentemente a gente começou a ver questão disso daqui, tá? Então lembrar da metformina, lembra que a gente suspende a metformina antes de exames com contraste iodado pelo risco de acidose metabólica grave? Então, acidose metabólica, metformina, lembrar dos álcools, etanol, metanol, etilenoglicol, monóxido de carbono, né, do carro, a intoxicação do carro ligado na garagem, e dos salicilatos, pessoal. Então lembra bastante disso daqui, né? O quadro clínico, taquidispneia, bradicardia, hipotensão. A pista sempre na gasometria, que vai mostrar como é a acidose metabólica grave, vai mostrar acidoses metabólicas. Então aqui o pH vem de 7,0, 6,9, 7,1, né? E você vai calcular o anion gap e vai calcular o gap osmolar e ter as pistas de que foi um consumo intenso do bicarbonato, ok? Bom, condutas gerais agora. Lógico, é uma emergência clínica, então monitora oxigênio e veia na UTIzinha do pronto-socorro. E a primeira conduta que todo mundo lembra é lavagem gástrica. Pessoal, lavagem gástrica ainda está nos livros, mas é super controverso. Primeiro porque ela é mais eficaz com antes de 1 hora de história. Muitos pacientes chegam depois disso. Depois, na lavagem gástrica, você vai pôr um sorinho fisiológico por sonda e tirar, esperando que ele traga algum resíduo da substância que teve intoxicação. Se for um comprimido maior do que a sonda, não vai vir. E se for pequeno também, já tiver passado o piloro, também não vai vir. Então, tá nos livros. Ela pode remover substâncias, mas ela tem muito risco. Tem risco de aspiração, e o pior de tudo, ela atrasa uma conduta muito mais importante, que é o carvão ativado. Então, tá nos livros ainda, não tá errado ser feita, mas com ressalvas, e lembrem dessas observações. Contraindicação, quando que você não pode fazer lavagem gástrica, e em geral, aí você não vai poder fazer carvão ativado também, que é quando você tiver um paciente que teve uma intoxicação por ácido ou base forte, porque você não pode passar a sonda, na verdade, tá? E aí é um grande problema. Então, ó, ingestão de substâncias corrosivas, como ácidos ou básicos, né? Outra, que você não pode fazer lavagem gástrica, ingestão de hidrocarboneto, mas aí você pode o carvão ativado, e riscos de hemorragia e perfuração do trato gastrointestinal, ok? Aqui o hidrocarboneto é pelo risco de você ter uma aspiração, uma pneumonia aspirativa, que é muito pior. Carvão ativado, esse sim, ainda é considerada uma das medidas mais eficazes contra a intoxicação exógena, reduz 70% da absorção quando usada em menos de 30 minutos. Então, por que alguns autores são contra a lavagem gástrica? Porque eles dizem que elas atrasam o uso do carvão ativado, que é bem mais eficaz. Outras terapias para intoxicação: diurese forçada, alcalinização da urina, né? Então é eficaz em fenobarbital, em salicilato, sulfonamida, e algumas delas têm antídotos, que é o que a gente fala depois um pouco com mais detalhes no próximo vídeo, que é o vídeo de intoxicação específica. Mas vamos lembrar um pouco, né? Então olha só, lembra? Acetaminofeno, que é o paracetamol, né? O Tilenol, remédio de marca, paracetamol, o genérico. Houve intoxicação? Acetilcisteína. Outro importante, vamos ver. Benzodiazepínicos,
flumazenil, sempre cai nas provas. Beta-bloqueador, glucagon, que mais? Carbamato, que são os venenos, muitos usados em alguns venenos caseiros, né, que vão dar as alterações de síndrome colinérgica, receptor muscarínico, atropina. Quando você olha na tabela e está escrito atropina e pralidoxima, se houver predomínio de receptor muscarínico, atropina, nicotínico, pralidoxima. O que mais? Vamos ver. Opioides, naloxone, monóxido de carbono, oxigênio é 100%, e intoxicação por metanol, um átomo de carbono só, lá da química orgânica, álcool etílico a 100%. A gente fala disso melhor na revisão que a gente vai fazer das intoxicações específicas, ok? Um grande abraço.